Boa tarde, eu sou Luana Weber, sou orientanda do professor Fabrício Freire e vou apresentar para vocês nosso projeto de pesquisa intitulado como Avaliação Sérica do Perfil de citocinas associados à infecção pelo SARS-CoV-2. Então, o vírus do SARS-CoV-2, que gera a doença coronavírus ou Covid-19, foi descoberto inicialmente em Wuhan, na China, no final do ano de 2019, se disseminou globalmente, ocasionando milhares de mortes no mundo. E em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde considerou a Covid-19 como uma pandemia. Então, o SARS-CoV-2, ele é um vírus da família do coronavírus, da ordem nidovirales. É um vírus de RNA de fita simples que codifica proteínas estruturais como a proteína de membrana, a proteína do envelope, a proteína do nucleocapsídeo e a proteína de espícula. Essa proteína de espícula, ou também proteína spike, é ela quem dá essa forma ao vírus, uma forma de coroa, daí o nome coronavírus. Essa proteína de spike, ela está inserida no envelope viral, e ela é responsável por se ligar ao receptor na célula de mucosa. Esse receptor é a ECA2, a enzima conversora de angiotensina, que está presente na mucosa, na membrana celular de células da mucosa. Então, a interação dessa proteína spike com a ECA2 vai desencadear mudanças conformacionais nessa membrana celular, o que vai gerar a internalização desse SARS-CoV-2 para dentro da célula, onde vai ocorrer a replicação viral e a transmissão célula a célula. Então, como se dá o contágio por esse vírus? Então, inicialmente, uma pessoa que vai estar infectada, através de gotícula, esse vírus vai estar presente nas suas gotículas, que através de contato com pessoas não infectadas, de gotículas de aerossóis, vai infectar outras pessoas, e essa infecção vai se ocasionar primeiramente no trato respiratório superior, e depois vai acometer os pulmões. Então, os sintomas vão desde pacientes com a infecção, mas que de alguma forma são assintomáticos, pacientes com sintomas leves, que geralmente são febre, dor de cabeça, dor no corpo, tosse seca, dificuldade de respirar, desde pacientes com a síndrome respiratória aguda grave, que gera falência dos pulmões, choque e disfunção de múltiplos órgãos. Então, inicialmente, quando esse vírus entra em contato com o organismo, células da imunidade inata, como macrófagos monócitos e células dendríticas, eles vão ser ativados após o reconhecimento de PAMPs, que são padrões associados a patógenos, por meio do seu receptor de reconhecimento de padrão, que nesse caso vão ser os toll-likes. Então, essa interação vai desencadear vias intracelulares que vão ativar fatores de transcrição e vão levar à expressão de citocinas. Essas citocinas, muitas vezes, são citocinas pró-inflamatórias, que vão gerar uma resposta pró-inflamatória, que vão exacerbar a inflamação no local, recrutando cada vez mais células para tentar conter aquela infecção. Nem sempre o vírus ele vai ser eliminado com essa resposta inata, sendo então requerida uma resposta adaptativa. Nessa resposta adaptativa, as citocinas que foram produzidas na imunidade inata, elas vão influenciar a diferenciação das células TCD4 em células TH1, TH2 ou TH17. Mas nem sempre essa resposta inata e adaptativa, ela vai conseguir conter essa inflamação. E ela pode produzir, muitas vezes, uma resposta inflamatória excessiva, o que pode causar uma lesão a esse local onde está ocorrendo essa infecção. Então, com a produção de citocinas pró-inflamatórias, IL-1-beta, IL-6, IL-23 e TGF-beta, eles vão estimular a diferenciação das células TCD4 em células TH17. Essas células da resposta TH17, elas muitas vezes vão gerar uma resposta pró-inflamatória, vão inflamar cada vez mais o local. Essas células TH17 são responsáveis pela produção da IL-17 e a IL-6, que são citocinas pró-inflamatórias. Foi observado que nos pacientes com a forma mais grave do SARS-CoV-2,
foi observado um aumento do nível sérico de citocinas, acompanhados de edema e falência pulmonar, lesões no fígado, rim, coração e coagulação intravascular disseminada. Essas características, elas são denominadas como tempestade de citocinas. Como eu falei, muitas vezes o organismo ele tenta conter a infecção, produzindo cada vez mais citocinas. E essas citocinas vão gerar uma inflamação muito grande, uma inflamação excessiva, e vão gerar esses quadros que eu acabei de citar. Em um estudo que foi conduzido na China, no início da infecção, os autores eles demonstraram um aumento da IL-27 em pacientes com SARS-CoV-2. E justamente esses pacientes com SARS-CoV-2 que possuíam um aumento da IL-17 eram os pacientes que estavam com sintomas mais graves da doença. A IL-27 ela é uma interleucina produzida por células apresentadoras de antígenos, células dendríticas, e ela é um potente inibidor da diferenciação das células TH17. Essa interleucina IL-27, ela vai regular negativamente um fator essencial na transcrição da IL-17A, ou seja, ela vai inibir as citocinas da resposta TH17. Então, as interleucinas da IL-27, ela vai inibir citocinas da resposta TH17, ela vai diminuir o acúmulo de neutrófilos que está gerando aquela infecção no local e vai proteger contra uma inflamação exagerada. Então, foi relatado em um estudo que na infecção pelo vírus respiratório sincicial, na qual também ocorre um aumento de IL-17, que o tratamento com IL-27 recombinante diminuiu a ativação dessa resposta TH17, diminuindo a produção da interleucina IL-17. E também outro estudo que foi comparando o efeito da infecção pelo vírus respiratório sincicial também em camundongos deficientes do receptor da IL-27 e em controles, observou-se a exacerbação de secreção de muco e aumento da concentração de IL-17A no grupo teste. E a neutralização da IL-17A foi obtida com o tratamento com IL-27, o que levou a uma diminuição acentuada de muco pulmonar e detecção das citocinas no pulmão e linfonodo desses animais. Então, não há um estudo avaliando a IL-27 nas doenças respiratórias causadas pelo COVID-19. Como a gente pode perceber, há uma complexa interação entre as interleucinas IL-17 e IL-27, o que torna indispensável estudá-las no contexto da infecção. Então, considerando a COVID-19 como uma doença emergente, grave e que pode ser letal, o conhecimento do perfil de citocinas da resposta da imunológica inapta adaptativa do hospedeiro é crucial para a compreensão dos mecanismos moleculares que determinam o desfecho final da infecção e, assim, traçar estratégias terapêuticas e diagnósticas. Então, o objetivo desse projeto é avaliar a concentração sérica de IL-27 em pacientes com COVID-19 e pacientes com SARS-CoV-2 positivos não sintomáticos, e avaliar também a concentração sérica de citocinas pró-inflamatórias, a IL-6, a IL-17, a IL-23, a IL-1-beta e a TGF-beta. Então, os objetivos específicos do projeto é correlacionar as concentrações das citocinas com a gravidade da doença, bem como com a carga viral, e comparar as concentrações das citocinas entre adultos com os diferentes graus de gravidade da COVID-19, crianças, adolescentes e adultos jovens infectados e não infectados pelo SARS-CoV-2. Então, esse projeto ele já teve início e, inicialmente, ele foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. Ele também foi aprovado pelo PPSUS e pela FAPEMIG. E nós coletamos o sangue de pacientes que procuraram o serviço de pronto atendimento e pacientes que estavam internados no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Nós coletamos o sangue de pacientes com doença leve, moderada e grave e também pacientes que não estavam assintomáticos, nós vamos também coletar grupo de pacientes, nós possuímos também um grupo de pacientes com teste negativo, com N de 400, e todos esses pacientes, eles assinaram um termo de consentimento, e os dados clínicos e demográficos, assim como os exames laboratoriais, foram obtidos dos serviços de atendimento do Hospital Geral de Vitória da Conquista. Então, inicialmente, nós coletamos a amostra de sangue
amostras de 5 ml de sangue sem anticoagulante, de pacientes que procuraram o serviço de pronto atendimento do Hospital Geral de Vitória da Conquista, e os pacientes que estavam internados no hospital. Nós fizemos a coleta desse sangue no primeiro dia de internação, no quinto e no 10º dia, de acordo com a rotina do hospital. Nós fizemos a separação do soro e dos leucócitos através da centrifugação por 300 RPM por 15 minutos e congelamos esse material em alíquotas a menos 80 graus e estamos esperando a chegada dos nossos kits de ELISA para continuar o nosso projeto. Então, nós vamos determinar a concentração sérica de citocinas IL-1-beta, IL-6, IL-17, IL-23, IL-27 e TGF-beta, vão ser determinadas pelo método imunoenzimático e as reações vão ser feitas de acordo com a determinação do fabricante. As concentrações vão ser expressas em picogramas por ml, os valores abaixo do limite de detecção serão desconsideradas e todas as amostras vão ser analisadas em duplicatas. Nossa análise estatística vai ser feita através do pacote estatístico SPSS versão 17.0. Nós vamos utilizar o teste de Shapiro-Wilk, o teste de Mann-Whitney, o Students Test e o teste bicaudal de Mann-Whitney, caso haja alguma diferença entre os grupos do teste Student. E o resultado que a gente espera possuir com esse projeto é avaliar a IL-27 como uma molécula-chave na história natural da COVID-19, revelando seu potencial para uso como tratamento dos casos mais graves da COVID-19, ou mesmo para prevenir que esses casos mais graves venham a ocorrer. É isso, muito obrigada.